cavidade patológica. Revestida por epitélios. Depois fica essa linhazinha aqui bem fininha. Certo? E tudo acima, inclusive está cheio de vaso sanguíneo, é a cápsula do tecido contém fibroso. Certo? Então vocês notam aí que é um epitélio fino, um epitélio de 1 a 3 camadas, ou de 4, ou de 2 a 4. Está aqui, cavidade. Imagina isso aqui fragmentoso, mas seria assim, ó. Certo? Só que quando a cirurgia é fragmentosa, você está vendo só um pedaço, uma parte. Então está aqui, cápsula, luz. Ah, pessoal, ontem gerou uma confusãozinha. Isso é normal. Lúmen, cavidade e luz é a mesma coisa. Lúmen, cavidade e luz. Estava vendo confusão com isso. É a mesma coisa. Tem gente que usa cavidade, tem gente que usa luz ou lúmen, tanto faz. Então está aqui a cavidade patológica, revestida por epitélio internamente e envolto por uma cápsula que vocês podem ver. Luz aqui e aqui. Pessoal, todos falam. Responder a vocês. Todos responder a vocês. O aspecto radiográfico, descrevi o cisto, esse é um epitélio fino, certo? Eu perguntei qual era o epitélio do cisto radicular, a coleta de excelente, com todos os dados. Se cai na prova, eu perguntasse diagnóstico, olha. E quando eu pedi diagnóstico, não precisa escrever não, só diagnóstico. Bom, qual é o diagnóstico? Granuloma não tem cavidade, nem tem epitélio. Antigamente se dizia assim, o granuloma pode ser granuloma epitelizado, mas hoje em dia, quando o granuloma você tem um tipo de granulação e tem epitélio, é considerado cisto. Não existe. Ele pode ser odontogênico ou não odontogênico. Me mostra essa parte. O epitélio pode ser epitélio odontogênico ou pode ser epitélio não odontogênico. São aqueles ciclos fissurados. Lembra? Que é epitélio aprisionado, os processos embrionários. Mas para ser ciclo, tem que ter epitélio. Mas depois você mostra que não quer tomar tudo. Aí qual é a origem? Qual é a origem? Qual é a origem? Qual é a epitélio que dá origem ao cisto? Epitélio reduzido ao animal. O epitélio reduzido ao animal é o epitélio que o órgão mental tem o epitélio externo, o epitélio interno
trato intermédio e reticular. À medida que vai formando a coroa e o mal, ele vai se reduzindo. Então é reduzido, até o nome, reduzido. Por isso que ele tem de uma a três camadas, depende do autor, de duas a quatro. Certo? Então, com esse dado, a gente vê cisto antigo. Agora, esse cisto poderia estar o epitélio hiperplástico, poderia, se houvesse uma infecção secundária. Mas não é inflamatório, poderia haver uma infecção secundária. Mas com os dados que você tem da região, fecha o diagnóstico tranquilo em cisto antigo. Só pelo epitélio? Não, o epitélio e a associação com as técnicas gráficas. Mas assim, E você vê que ele não tem infiltrado inflamatório. Esse epitélio poderia estar alterado, até depois ver no livro do grupo médico, e quando tem uma infecção secundária. Como essa infecção secundária pode ocorrer? Se houver uma infecção na raiz do segundo molar, do 47. Então tem infecção na raiz, no arco da raiz pode passar por lá. Então, pessoal, gravem bem isso. Às vezes no começo é muito fácil, mas no começo confunde. Cisto periapical, ou cisto radicular, ou cisto apical, é a mesma coisa. Ele pode chamar de apical, periapical ou radicular. Então, esse cisto, hoje em dia, se usa mais o termo radicular. Mas quem usar periapical, também está certo. Então, periapical, peri é o quê? Em torno. Apical, o ápice da raiz. Então, o cisto periapical, ele se localiza no ápice de um elemento dentário. Já o cisto dentígeno vai dar um molar aqui, em tudo, e ele vai se localizar aqui, ó, no limite entre irmão recebendo, envolvendo a coroa. Então não tem como confundir, vai envolver a coroa de um elemento dentário incapitado. Os mais comuns quais são? Terceiro molares inferiores, caninos superior, terceiro molares superiores. pega aí que você pode. O quê? Que faz? É mais comum. Mas hoje tem mais comumente impactado. Nós estamos os terceiros molares, inferior, superior e os caninos. Mas em relação a esses cisto, os mais comuns, terceiros molares inferiores, caninos superiores e terceiros molares superiores. E segundo, tem autor que diz primeiro sobre o terceiro molar, depois os caninos. Depois o segundo pré. Superior. O que pode dar confusão nisso aqui é que se nessa raiz aqui, ó, aqui tem a bomba, tiver um canal lateral, certo? Um canal acessório lateral. Então esse cisto periapical não pode se formar nessa região aqui. Certo? Então cisto radicular lateral. Não confundir